Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um assunto aqui no nosso módulo de integração. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Mas especificamente nessa primeira videoaula, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a nossa Constituição Federal. Mas o porquê disso, né? Por que eu vou começar falando sobre a Constituição Federal? Porque dentro da Constituição Federal está estabelecido, né? Está lá escrito, normatizado os direitos humanos, né? Dentro da Constituição Federal nós encontramos os direitos e os deveres de um cidadão, de uma pessoa que faz parte dessa sociedade. Então, por consequência, nós já estamos conhecendo, né, alguns direitos humanos, ok? É muito importante a toda pessoa, a todo cidadão conhecer, né, a Constituição Federal do seu país. Cada país possui a sua, né? Determina lá qual que vai ser a forma de trabalho, quais vão ser as normas, as regras. Eu já comentei com vocês em aulas anteriores, né, que a Constituição Federal, a nossa, é de 1988, ela é uma lei fundamental, né? Ela é uma lei suprema. Então, ela é o documento mais importante do nosso país e é a partir dele que vão surgir outras leis, normativas, decretos que vão surgindo para colocar em prática aquilo que está determinado, né, na nossa Constituição. Nunca uma lei, né, uma norma, uma regra vai poder ferir o que está escrito na Constituição, né? Sempre tem que seguir como base a nossa lei suprema. Então, como eu falei, cada país tem a sua, a nossa, né, é de 1988. E ela vai, né, através ali dos seus títulos, ela vai explicando como é que vai se dar o funcionamento do nosso país, quais que vão ser os direitos, os deveres, de quem? De cada pessoa, né, de cada cidadão e do governo, né? Então, na Constituição Federal, ela já vai trazer esses, vamos dizer assim, esses dois agentes, essas duas pessoas, né? O cidadão, a pessoa comum ali da sociedade e o governo. Esse governo seja na esfera, né, federal, estadual, municipal. Então, ambos esses agentes vão ter direitos e vão ter deveres que já vão estar aqui identificados na Constituição Federal. Teve uma aula, né, que nós falamos sobre direitos trabalhistas e previdenciários, que uma das atividades de vocês era pesquisar, né, o que é um direito, o que é um dever. E vocês já fizeram isso, então vocês já estão, né, sabendo sobre isso. É muito importante nós lembrarmos que sempre nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? É difícil a gente só querer receber as coisas sem também fazer parte, sem também cumprir com algo, né? Então, vocês até fizeram uma outra atividade onde vocês listaram quais eram os direitos e os deveres do jovem aprendiz. Isso vai ser para qualquer esfera da nossa vida, né? Então, na nossa família, por exemplo, nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? Então, nós temos direitos de ser amado, né? De fazer parte ali da nossa família, né? Nós temos ali direito de poder dar nossa opinião, de liberdade de escolha, mas nós também temos deveres, né? Por exemplo, respeitar as pessoas que fazem parte da minha família, né? Da nossa família, zelar e cuidar ali pelo nosso patrimônio, né? Tem família que, por exemplo, divide as atividades de casa, você vai ter os teus deveres, o que você tem que fazer naquela semana. Então, em qualquer esfera da nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, né? Tudo sempre vai ter de um lado direito e dos outros deveres. Então, a Constituição Federal, ela se baseia nisso, ok? Como que ela ficou, então, dividida, né, de uma forma aí organizada, para que fosse possível entender, então, esse funcionamento, né, de todo esse nosso país. Então, eles dividiram em 9 títulos, onde ficou ali título 1 dos direitos fundamentais,
título 2 dos direitos e garantias fundamentais, título 3 da organização do Estado, título 4 da organização dos poderes, título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas, título 6 da tributação e do orçamento, título 7 da ordem econômica e financeira, título 8 da ordem social e o 9 vai trazer as disposições aí gerais, ok? Eu vou passar um pouquinho por cada título, mas muitos deles vocês vão ver mais a fundo em alguns módulos do Jovem Aprendiz. Por exemplo, na parte ali de tributação, né, depois nós temos aula específica sobre essa parte fiscal, sobre os tributos, quais são, como é que funciona, né? Da ordem econômica, depois vocês têm aula sobre, por exemplo, um item que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, tem muitos itens que, primeiro, eu vou trazer aqui como uma introdução e ao longo do programa Jovem Aprendiz vocês vão conhecendo mais a fundo. Então, vamos começar, né, pelo título 1, que é o primeiro lá quando nós iniciamos a leitura da Constituição Federal, que é os princípios fundamentais. Eu acho que vale eu comentar com vocês que às vezes vocês podem ficar pensando, onde que a professora tirou essas informações, né? Eu tenho acesso, como é que eu faço para ter acesso à Constituição Federal? Vocês têm acesso a qualquer lei, tá? É só você colocar lá no Google, por exemplo, consultar Constituição Federal, né? Consultar lei da aprendizagem, qualquer lei que a gente vá trabalhando no Jovem Aprendiz ou que você tenha curiosidade em conhecer, você digita lá no Google. Tem um site que é do Planalto, é o site mais seguro para você ler as leis, porque se houve alguma alteração, alguma correção na redação, ele já vai estar trazendo a informação devidamente atualizada, porque as leis sofrem alterações. Então, às vezes você está lendo, né, pode estar lendo uma versão de algo que não vale mais, que mudou, que alterou. Então, lá no site do Planalto, você consegue ver isso, né, de uma forma então bem atualizada, ok? Então tá, se eu abrir lá, né, no site do Planalto a nossa Constituição Federal, vai aparecer lá primeiro título 1, que vai estar lá, princípios fundamentais, né? O que ele vai trazer lá para nós? Quais são os princípios fundamentais? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e valores sociais do trabalho. E ele vai trazer aqui, ó, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, ele já vai falar que a base vai ser isso tudo aqui, né? Então, o que é soberania? Ele quer falar que o nosso país ele é soberano, que então ele não pode estar subordinado, né, se sujeitando de forma negativa a algum outro país, algum outro estado, né? Então ele tem que ser soberano, ele tem que trabalhar em prol, né, dessa soberania e de que o nosso país prospere. Ele não pode estar executando as suas atividades no dia a dia em função de estar sendo subordinado por alguém, tá? Por exemplo, um outro país. Então, ele tem que ser soberano, ele tem que, né, se preocupar em realmente executar o que existe de direitos e deveres para que o nosso país se desenvolva. Cidadania, eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre cidadania, mas às vezes a gente fica se perguntando, né, o que será que é cidadania? O que é essa palavra, né, que eu vejo tanto por aí? Perceba que cidadania tem relação com cidadão, né? O que é o cidadão? É aquela pessoa que faz parte de uma sociedade, ou seja, uma pessoa que vai ter direitos e também vai ter deveres. Então, cidadania é isso, é tudo que forma uma pessoa, um cidadão, é esse conjunto de direitos e deveres.
Dignidade da pessoa humana, né? Também é uma palavra que a gente vê muito por aí, dignidade, ser digno, né? O que é dignidade da pessoa humana? É a pessoa humana ter garantido aquilo que é vital, aquilo que é básico, que é necessário para ela poder se desenvolver. Pluralismo político significa que o que é pluralismo, né? É aquilo que tem diversidade, que tem vários, que tem muitos, né? E que são diferentes entre si. Então ele quer falar que podem existir vários partidos políticos, né? Pode sim existir esse pluralismo, porque é a partir disso que as pessoas vão poder, né, conhecer, se identificar com aquele que elas querem votar para que sejam eleitos e representem realmente elas lá no poder. E valores sociais do trabalho. Então, evidenciar que o trabalho ele tem essa função social. Né? Então, que o trabalho tem que ser uma coisa boa, uma coisa digna, uma coisa respeitosa, que é através do trabalho que a gente gira a economia, que o país cresce, que é através do trabalho que a pessoa tem como ter direito a uma propriedade, a patrimônio, né? Até a se desenvolver como pessoa. Então, esses aqui são os princípios fundamentais, mas ele vai complementar, tá? Então, ele vai dizer o que mais? Que, né, deve-se construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né, do país, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha quanta coisa importante que está nessa tela aqui, né? É claro que só da gente ler tem algumas coisas que a gente já sabe que não estão acontecendo na sua plenitude, ou seja, que ainda não está um cenário perfeito, mas, né, que as políticas públicas, ou seja, o governo e nós cidadãos, né, nós pessoas constituintes aí de uma sociedade, precisamos trabalhar para que tudo isso daqui seja uma realidade. Né? Então, quando eu falei que a Constituição Federal ela vai determinar direitos e deveres do cidadão e do governo, quer dizer que você aí, no teu dia a dia, você é um cidadão. Então, você também tem que ajudar a cumprir isso. Né? Muitas vezes nós temos o costume de achar que isso deve vir só das políticas públicas, mas nós, nos nossos pequenos gestos, nas pequenas atitudes do dia a dia, também temos que trabalhar então para alcançar esses princípios fundamentais. Evoluindo aqui para o título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Né? Artigo 5º, olha só, aqui, gente, é puramente direito humano. É o que a pessoa humana tem de direito, tá? Então, olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, ou seja, esse direito não pode ser violado, quebrado, né? Então, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, aqui nós estamos vendo garantias fundamentais que retratam, sim, direitos humanos, que estão, olha só, evidenciados aqui na Constituição Federal. Então, toda pessoa, né, tem direito a ter esses itens aqui, né? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí ele vai trazer, né, então, direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos e ambientais, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então, no título 2, ele vai trazer isso, ele vai deixar claro, evidenciado
quais são esses direitos e garantias fundamentais de todo ser humano, não é de um ou outro, né? Não é de uma classe ou outra, de uma cor ou outra, de uma raça ou outra, não, é de todos. O título 3, ele fez a organização do nosso Estado. Eu já falei para vocês que essa palavra Estado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, nós estamos no Paraná, que é um estado do Paraná. Mas algumas vezes, quando nós nos deparamos com essa palavra Estado, ela vai estar querendo falar do país como um todo, tá? Então, aqui ele está querendo dizer como que a gente vai organizar, como é que vai administrar, como é que vai dividir, né? Como é que vai funcionar aí o Brasil. Então, eles instituíram essa divisão. Nós temos a União, ou seja, que é o governo federal, que é o todo, que foi dividido daí o Brasil em estados. Nós temos 26 estados, estão aqui todos bonitinhos, né, pintadinhos. Inclusive a gente aprende isso lá em geografia. Nós temos o Distrito Federal, né, que é específico aonde está a capital, né, do nosso país. E nós temos os municípios. A título de curiosidade, nós temos mais do que 5.000 municípios no Brasil. Então, esse foi o jeito, lá em 88, que eles identificaram que ficaria melhor de administrar, né, de organizar o Estado, o país como um todo. Né? Então, eles fizeram esta seguinte divisão. Então, no título 3 vai explicar sobre isso. Vai explicar o que é União, o que é Estado, o que é Distrito Federal, o que são municípios. Né? Ele vai explicar melhor sobre essa organização. No título 4, ele vai falar sobre os poderes, tá? Porque nós temos muitas pessoas aí que vão ter poderes, né? Poder para administrar, para gerenciar o país. Só que a gente precisa delimitar quem vai poder fazer o quê, né? Quem faz, quem vai fiscalizar, né? Então, é necessário fazer uma organização, porque senão as coisas não funcionam. Lembra quando a gente viu na aula lá sobre organização, né, de uma empresa, que a gente viu a organização vertical, onde se estabelecia uma determinada hierarquia? A gente falou que aquela hierarquia era para poder, então, distribuir os poderes, os cargos de chefia, quem ia fazer o quê, para poder organizar aquela empresa para ela funcionar bem. É a mesma coisa aqui, só porque aqui não vai ser feito um organograma, mas vai ser dividido em poder legislativo, que é, olha só, quem elabora as leis, o poder judiciário, que é quem vai aplicar, né, vai fiscalizar, e o executivo, que é quem vai administrar, vai fazer acontecer, tá? Então, como é que funciona isso? Então, nós temos aqui, então, o poder legislativo, que tem a seguinte função, que ele vai criar, modificar e extinguir leis, e ele vai fiscalizar o poder executivo, aquele que está lá administrando no dia a dia, para ver se ele está administrando conforme essas leis. Quem que faz parte do legislativo? Os senadores, deputados estaduais, federais e vereadores. Então, às vezes, as pessoas vão votar e elas nem sabem para que serve um senador, qual que é a função de um deputado, de um vereador. Agora, vocês já estão começando a entender um pouquinho mais, que eles vão cuidar dessa parte legislativa, que é de criar, modificar, né, leis e fiscalizar quem está administrando. O poder executivo, ele tem essa função de administrador mesmo, então é administrar o Estado conforme as demandas da sociedade e, olha só, de acordo com as leis. Quem vai fazer parte? O presidente da República, os governadores aí dos 26 estados e os prefeitos dos mais de 5.000 municípios que nós temos. Então, eles é que vão, né, fazer a gestão, administrar ali no dia a dia
para que seja cumpridas as políticas públicas sempre dentro da lei. E o judiciário vai o quê? Aplicar as leis, vai tomar decisão quando existir algum tipo de conflito entre pessoas, instituições, órgãos, né? Quem que faz parte? Os ministros, na verdade, né, dos tribunais superiores, do STF, do STJ, do TSE, do TST, do STM e assim vai. E os juízes concursados, tá? Então, quando nós votamos para eleger o poder legislativo e o poder executivo, né? O poder judiciário vai ser por meio de concurso ou indicação desses outros poderes, ok? Lá no título 5, o título é da defesa do Estado e das instituições democráticas. Eu até coloquei uma nuvem de ideias aí, que traz várias palavras. O que acontece? E se de repente, né, o nosso estado, o nosso país estiver passando por uma situação que, por exemplo, possa prejudicar aquela questão de soberania? Vamos imaginar que tem povos estrangeiros, né, querendo invadir, querendo guerrear com o nosso país, né? Então, nós temos ali uma situação de estar em risco a nossa soberania, essa nossa liberdade aqui dentro do país. Então, dentro desse título 5, ele vai trazer como é que pode ser instituído o estado de defesa, estado de sítio, a questão das forças armadas, da segurança pública, para garantir que seja passado por algum processo de crise sem grandes prejuízos, tá? Então ele vai trazer aqui um plano, né? Informações, planos aí de o que pode ser feito para passar, né, por essa situação que vai ser crítica. No título 7, ele vai falar da tributação e do orçamento. Então, o que é uma tributação? Né? Como eu falei, a gente vai ter aula sobre isso. Mas ele vai instituir essa tributação, ou seja, essa arrecadação. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente, talvez não essa palavra tributos, mas essa palavra impostos. Né? Então, quando nós compramos um determinado produto, né, dentro daquele produto, por exemplo, está incidindo tributos. Pode ser que seja especificamente impostos, contribuições, né? Então, é a forma que o governo instituiu para ele poder arrecadar, né? Ele precisa fazer essa arrecadação que vai vir das pessoas e das empresas que constituem a sociedade, para que ele possa usar esse valor arrecadado para fazer a máquina pública funcionar, né? Então, ele precisa fazer com que os órgãos públicos funcionem, ele precisa executar as políticas públicas, né, para garantir os direitos que a gente já viu lá, por exemplo, no título 2. Então, para que isso aconteça, precisa de dinheiro, precisa de capital, que vai vir através da tributação. Então, aqui no título 7, ele elencou e explicou como vai ser a forma de tributação, que é a partir de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria, de empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Eu não vou entrar no mérito de explicar agora um a um, porque dentro do próprio módulo de integração nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Aí vocês vão entender qual que é a diferença de cada um, tá? Quais são os impostos que existem, quais são as contribuições especiais que existem, tá? Isso aqui vai ficar esclarecido. Mas nesse momento vale entender que a tributação, então, é uma forma de arrecadação para o cofre público, desculpa. E ele também vai dizer como é que vai funcionar o orçamento, porque, ok, foi arrecadado, né? Temos dinheiro, mas como que a gente vai usar? Tem que ter critérios, tá? Não é assim como ele bem entender. Então, tudo começa pelo PPA, que é o Plano Plurianual, que é um plano para 4 anos. Então, a gente pode dizer que são objetivos e metas estratégicas que vão estar nesse plano
a médio prazo, 4 anos. Lembra que a gente falou que uma empresa tem um nível estratégico, tático e operacional? Então, aqui o PPA seria esse nível estratégico. Eu estou criando, estabelecendo as metas e objetivos para os próximos 4 anos. Mas eu preciso, né, quebrar isso em partes menores para poder ser executado e fazer sentido. Então, na sequência, vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela vai fazer o quê? Pegar esses 4 anos e geralmente dividir anualmente, então trazer esses 4 anos, né, por um período menor, por exemplo, de um ano, e aqui ela vai esclarecer, ela vai detalhar o que aqui era só estratégico, aqui era só um objetivo, só uma meta. Aqui ela vai detalhar o como vamos fazer para alcançar essa meta, para alcançar esse objetivo. E aí a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai ver essa parte orçamentária. Então ela vai dizer quanto a gente vai gastar em cada objetivo e meta que foi esclarecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E tudo isso, né, nós podemos estar acompanhando e participando através das audiências públicas. E como que a gente vai ver na prática isso daqui? A partir da entrega de bens e serviços. Então, quando eu usar lá a saúde pública, né, a educação pública, a parte de segurança, de infraestrutura, enfim, quando eu fizer o uso de algo que é público, significa que por trás houve todo esse processo orçamentário até ser executado. O título 8, ele vai falar da ordem, o título 7 vai falar da ordem econômica e financeira. Lá no artigo 170 vai falar assim, olha, a ordem econômica fundada, ou seja, qual que é a base? Na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, que são soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, nesse título 7, ele vai explicar como que vai funcionar a parte econômica e financeira, né? Como é que a gente vai fazer para que essa economia gire, para que ela funcione. Aqui que eu comentei com vocês, ó, depois vocês vão conhecer mais sobre defesa do consumidor, né? Vocês têm um módulo sobre meio ambiente, né? Então, aqui são os itens para garantir essa valorização do trabalho humano e dessa livre iniciativa, né? Para que exista, então, essa questão da dignidade, ok? E o título 8, que é o último que eu vou trazer aqui para vocês, porque o 9 são disposições gerais, ele vai falar da ordem social. Então, ele vai falar sobre a Seguridade Social, o que é, como é que vai funcionar, né? Então, a Seguridade Social no Brasil, ela é constituída da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. A assistência social e a saúde, nós não precisamos contribuir para usufruir. Então, por exemplo, você não está bem, você vai lá no postinho, você vai lá na UPA, você vai atrás da saúde pública, que é o SUS, né? Você precisa de alguma atividade que seja relacionada à assistência social, algum serviço, você vai lá no CRAS, né? Você vai lá no CREA, enfim. Tudo isso é não contributivo. Então, você, sendo uma pessoa, um cidadão, você tem acesso a isso. A Previdência Social eu já expliquei para vocês. Lembra lá na aula de Direitos Trabalhistas e Previdenciários que eu falei para vocês sobre o INSS, que ele vai ser sempre descontado da folha de pagamento de vocês e que isso vai para a Previdência Social, para vocês poderem ter acesso à aposentadoria,
auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade. Então, esta parte ela é contributiva. Somente aquele que contribui para o INSS regularmente é que vai ter acesso, ok? Dentro ainda aqui da ordem social, ele também vai falar sobre a importância da cultura, né, e da educação. Então, eu acho que com esses slides vocês conseguiram conhecer um pouquinho sobre a nossa Constituição Federal. Já deu para ver que tem muito assunto importante e muito assunto que realmente, né, repercute aí na nossa vida. Então, na próxima videoaula, aí nós vamos abordar mais a fundo a questão dos direitos humanos.